Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nessa manhã de domingo, mais uma manhã que nós podemos assim estudar e aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar aí com o livro de Gálatas, né? O pastora Michele abriu o livro, foi uma bênção, né? Um estudo maravilhoso dado pela nossa pastora, e que nós possamos assim nessa manhã continuar, né? Continuar falando da palavra do Senhor, ministrando aos nossos corações, porque a palavra, né, ela abençoa tanto aquele que está recebendo, quanto aquele que preparou, quanto aquele que vai levar a reflexão, né, que nós falamos. Primeiro fala conosco, para depois edificar a igreja. Mas assim, nessa manhã nós possamos mais uma vez, né, receber essa porção de Deus. Amém? Esse domingo abençoado para vocês. Vamos orar para que nós possamos assim estar logo iniciando nossa lição para a honra e glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de ter sido achado por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter levado a nós, Senhor, o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por ter preparado homens, ó Deus, como Paulo, ó Deus, que disseminou, Senhor, o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. E que nessa manhã, ó Deus, nós possamos entender, ó Pai, aquilo que Tu tens para nós. Senhor, vem com a Tua revelação, abre a nossa mente, ó Pai. Nós possamos, Senhor, nesse momento, ser totalmente cativos a Ti. Abre o nosso entendimento para a honra e glória do Teu nome. Pois, Senhor, toda palavra ministrada, vindo de Ti, traz a nós, Senhor, um alimento maravilhoso. Traz a nós, Senhor, um despertamento, ó Pai, para que nós possamos ser melhores a cada dia e a cada dia. Muito obrigado, meu Deus. Ensina-nos, ó Pai, nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, amados. A pastora Michele, né, iniciou logo aí o livro, né, dizendo que essa é uma das cartas base, né, da palavra. E assim, realmente isso é verdade, né? A pastora Michele, ela enfatizou bastante que essa carta aos Gálatas, né, pelo que a gente conseguiu ler, pelo que eu consegui entender aqui, foi uma carta que Paulo escreveu em um momento, né, que a igreja de Gálatas estava começando a querer pender para um outro lado, né, tentando assim deturpar aquilo que Paulo, né, tinha ensinado, não por eles próprios, mas pessoas que vieram, né, eram a parte dos judeus, a parte do judaísmo, a galera ali que já tinha se convertido, mas eles meio que não aceitavam, né, aceitavam sim a salvação pela graça, né, mas eles diziam que não é só graça, né, precisava também ter obras. Então, amados, né, isso foi falado, foi ministrado, e que nós possamos nessa manhã também entender um pouquinho disso, né? Eu vou fazer uma pequena introdução só para que nós possamos assim ter um pequeno pensamento sobre esse livro. Amém, queridos? Então, como eu disse, né, Paulo escreveu essa carta, né, para tentar conter aquela demandada ali da galera ali de Gálatas, porque estava vendo um pessoal, né, dizendo que era em nome da igreja, com cartas, né, dizendo que eram apóstolos, e falando, olha, todo o evangelho que foi pregado, que foi ministrado a vocês, foi por Paulo, né? Olha, Paulo estava meio certo, né? Não é só pela graça, mas é também pela obra. Vocês precisam circuncidar, vocês precisam guardar as festas, né, que era ali da parte do judaísmo, e vocês precisam guardar o sábado, né? Então assim, não era só pela graça, tudo aquilo que Paulo estava dizendo, olha, a salvação foi nos dada por Cristo na cruz de graça, né? Ele morreu por nós, verteu o seu sangue, e por nós termos essa consciência, né, nós vamos fazer o melhor para Deus a cada minuto e a cada instante, querendo um crescimento, não esperando que as nossas obras, né, nos façam ir ou não para o céu.
porque hoje Jesus morreu por nós para isso, para quebrar tudo isso. Amém, queridos? Então, assim, essa era a reflexão de Paulo, né, querendo dar meio que um grito ali com aquela galera que já estava começando, né, a pender para esses ensinamentos, né? E nós podemos ver aqui mais à frente, nós vamos ver que pessoas já estavam começando a sentar com eles ou se apartar, né, na verdade, se apartar ali dos gentios, né, daqueles que foram achados por Deus e estavam na graça, entendiam a graça do Senhor. Amém, queridos? Então, essa carta realmente começam a entender e essa é uma coisa que eu consegui perceber nessa carta, né, lá no capítulo 1, que foi ministrado. Você pode ver que as cartas, né, de Paulo, ele sempre dá uma saudação bacana, né? Olha, estou orando por vocês, olha, que Deus seja convosco. Assim, ele sempre faz uma saudação bem bacana, né, iniciando as cartas. E nós podemos perceber aqui, né, que logo no início ele fala assim, né? Ele fala assim: Paulo, apóstolo, né, não por homens, mas por Cristo. Aí ele já está dando, né, uma ênfase. E todos os irmãos que comigo na igreja de Gálatas, graça e a paz da parte de Deus, do nosso Deus. Qual o seu... Aí ele fala aqui, né, no 6, maravilhoso, que tão depressa, né, maravilho-me, né, que tão depressa, né, passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo pelo Evangelho. Então, assim, ele dá uma saudação, ele fala: ó, paz do Senhor, e vamos nessa. Ele já sai ripando porque parecia que ele estava meio chateado com esse negócio que estava acontecendo. Então nós podemos entender que tudo aquilo que foi ministrado, né, por Paulo aos Gálatas, né, algo de fora estava querendo trazer novamente aquilo que já tinha sido enterrado, já tinha sido destruído pelo sangue do Cordeiro, né, que tudo era pela graça. Amém, queridos? Vamos estar então iniciando, tá, o nosso estudo. Capítulo 2, né, do 1 ao 2. Nós vamos estar falando hoje do capítulo 2, a pastora Michele deu 1. Vamos estar assim, meditando um pouquinho no capítulo 2. Né? Depois passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Amém, queridos? E particularmente aos que estão em estima, que estão comigo, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse ocorrido em vão. Então, queridos, no 1 e o 2 aqui, né, ele começa a falar o seguinte, que olha, eu sou um camarada que estou andando aí, estou pregando o evangelho, e não há uma deturpação, né, daquilo que eu tenho falado. E tem pessoas andando comigo e eu estou ensinando essa galera. Na verdade, Paulo começou a viajar, né, após a sua conversão, mais ou menos 3 anos após a sua conversão, e ele começou a viajar. Uma das primeiras viagens de Paulo, né, foi depois desses 3 anos de conversão. A segunda foi relacionada a um socorro financeiro, né, que ele, que junto com Barnabé, foi aos pobres da Judéia, né, fazer essa viagem missionária. Né. A terceira visita foi com o concílio lá de Jerusalém, tá? A quarta visita, ele visitou foi uma passagem rápida da segunda viagem missionária, né? E a quinta... Então, enfim, a gente está sempre com Paulo passeando. A quinta última viagem de Paulo a Jerusalém aconteceu quando ele foi levar ofertas às igrejas da Macedônia, né? E a Cássia aos pobres da Judéia também. Então, assim, o que ele quer dizer aqui? Olha, tem uma galera andando comigo, né? O evangelho que eu estou ministrando, o evangelho que eu tenho levado é o mesmo, né? Eu não estou deturpando evangelho nenhum, né? É bem claro aquilo que está sendo ministrado e foi ministrado aos homens. Amém, queridos? Né? Não importava. E aí, querido, o que nós podemos também... Eu falei um pouquinho das viagens e tal, só para a gente poder ter uma noção.
O que a gente pode também captar, né, desses dois versículos aqui no capítulo 2, né? Que ele tinha amigos, né, pessoas que andavam com ele, pessoas que estavam ao lado dele, pessoas que estavam ali juntos, entendendo e aprendendo aquele evangelho, né? Então ele tinha amigos, ele tinha pessoas ao lado dele que ele poderia viajar, ele poderia até se distanciar durante um período, mas aquelas pessoas ali eram pessoas de confiança, pessoas que ele entendia que foi treinadas por ele, né? Pessoas que estavam ombro a ombro com ele. Amém, queridos? Nós podemos, assim, eu sempre olho, né, para a vida do pastor Braz, tá? Do bispo Braz, e a vida do pastor Roberto, né, a vida do pastor Ivan, esses pastores na nossa igreja que têm abraçado, né, o nosso bispo, que tem estado ombro a ombro com ele, numa mesma visão, numa mesmo propósito. Amém, queridos? Então, no versículo 3, vamos lá, versículo 3, e aí ele começa a falar, né, um pouquinho dessa parte, né, de que esses homens estão querendo fazer. Ah, não, vocês têm que ser circuncidados, vocês precisam guardar toda essa história das festas e tal. E então ele começa a falar aqui no capítulo 3, no versículo 3, mas ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncisar-se. Então, assim, ele ministrou a Tito, que era grego, né? E ele estava ali no Evangelho da Graça e não precisou se circuncidar, né? Então, assim, ele usa Tito ali como um exemplo. Ele fala, olha, esse homem aqui está andando comigo, vai circuncidar para quê? Né? Se a graça basta a ele, né? Que o sangue do Cordeiro basta a esse homem. Amém, queridos? E no versículos, vamos seguir. Fala, olha, vocês estão pregando tudo isso aí, estão dizendo tudo isso aí, mas e aí? Tem aqui homens junto comigo que não necessitam, né? Não necessitavam dessa situação de circuncidar e enfim, né? Estão comigo. O que ele falava dele, amados? Porque ele é um camarada que foi levantado pelo próprio Deus, né? Então, assim, pelo próprio Jesus, ali as pessoas, quem levantava ele, quem justificava, né, o seu apostolado, foi o próprio Senhor, né? Não foi ninguém. Porque uma das coisas, né, que aqueles que vinham contra ele falavam era isso: ah, não, olha, esse cara aí, ele não era um dos 12, né? Ele não era um dos 12, ele não era um cara que andou com Jesus, que conheceu. Mas ele foi um camarada e ele se defende, ele fala, olha, foi o próprio Senhor, né, que me revelou, foi o próprio Deus que me deu toda essa revelação da graça dele. Amém, queridos? E nos versículos de 2 a 6, né, ele fala um pouquinho do Evangelho, né? Então a gente já leu o 2, né? O 3 a gente falou aqui, né, que ele fala sobre Tito, tá? 4, e isto no versículo 4, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais nem ainda por ora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. E quanto àqueles que precisam ser alguma coisa, quais tenham sido em outro tempo, e não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que precisam ser alguma coisa, nada me comunicaram, né? E aí, amados, ele fala um pouquinho aqui da parte, né,
do evangelho, daquele evangelho que está sendo ministrado por ele. Eu consegui aqui pegar 4 pontos, amados, para a gente poder refletir rapidinho. Primeiro ponto, no versículo 2, o evangelho pregado é o mesmo, né, como eu falei, é o mesmo pregado aos gentios e judeus que se converteram. Tá? Ele fala, olha, é o mesmo evangelho. O que vocês estão querendo? Né? E aí no ponto 2, o segundo ponto que a gente conseguiu levantar aqui, amados, é no versículo 5, do 3 ao 5, né? Ele fala um pouco do evangelho da liberdade, né? E essa liberdade ele fala aqui, ó, no versículo 4, que temos em Cristo Jesus, né? Que vieram a expiar a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Eles querem o quê? Nos voltar, né, à escravidão, nos voltar àquilo que Jesus quebrou, né? Terceiro ponto, o evangelho que não depende de homens, né? O evangelho que não está nem aí para homens. No 6, quais tenham sido em outro tempo e não me dá. Deus não aceita a aparência do homem, né? Então assim, um evangelho que não necessita do homem de maneira nenhuma. Amém? O evangelho, né, que não aceita acréscimo. É aquilo que a pastora Michele falou do anátame, né? Aquilo que vem a diferença, aquilo que vem fora daquilo que está sendo ministrado, não aceite, né? Não aceite, porque é anátame. É aquilo que a pastora Michele falou, queridos. Então assim, a todo momento Paulo está meio que puxando a orelha dessa galera, fala, olha, estou me defendendo e estou puxando a orelha porque vocês não podem descambar, não podem voltar àquilo que já foi destruído, aquilo que não existe mais, né? Jesus veio para isso. Ele é o nosso renascimento. Amém, queridos? Do 7 ao 9, né, ele fala um pouco do seu ministério, o ministério de Paulo, propriamente dito. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me está confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então ele fala né, ele dá essa ênfase, né, em relação a ele, Pedro, né, que ele está, o evangelho que foi confiado a ele, né, foi o evangelho da incircuncisão. Ele pregou aos gentios, né, foi levado aos gentios, e o evangelho de Pedro é o da circuncisão, né? Ele foi ali pregar aos judeus, aquela galera toda ali. Então assim, ele faz essa abertura, né, queridos? E no 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios, né? Então assim, o mesmo camarada, né, que operou em Pedro, que fez a transformação, né, nos homens através da vida de Pedro, é o mesmo que está fazendo comigo, né? Eu não estou falando nada de doideira. Esse é o evangelho de Cristo, né? Ele veio aqui para isso. Amém, queridos? E no 9, né, até a parte A, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, né? Quer dizer, ele treinou essa galera para ser a base da igreja, né? Ele pegou essa galera e treinou para que a base da igreja fosse construída. Amém, queridos? A aprovação de Paulo, né, a essa liderança, né, que ele fala aqui dessa liderança de Tiago, Cefas e João. Olha, esses líderes aí foram treinados por mim, então vai com eles, né? Não se desvia não volta não. Amém, queridos? No versículo 10, o compromisso de Paulo com os necessitados, né? Então no 10 ele fala assim, recomendo-nos somente que nos lembrares, né, dos pobres, o que também procurai fazer com diligência. E aí, amados, no 10 ele fala aqui sobre o compromisso, né, com os pobres. Eu até escrevi aqui, doutrina
e prática, né, devem andar juntas, né? A doutrina e a prática do Evangelho, elas necessitam andar juntas. Fala, olha, vai lá, vai olhar os pobres, vai olhar, né, aqueles que necessitam, os necessitados. Não esquece isso, né? Estudem, procurem, né, nas Escrituras, mas pratiquem aquilo que Jesus praticou aqui na Terra, né? Que é cuidar realmente daqueles que são necessitados. Amém, queridos? Do 11 ao 13, aqui, do 11 ao 13, aqui Pedro vamos lá, vamos ler o 11 aqui ao 13. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resiste na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Queridos, e aí ele começa aqui a escrever, né? E chegando Pedro, né, a Antioquia, resistir, né? Enfim, ele chegou, ele sentou ali com os gentios, né? Ele estava ali à mesa com eles, só que aí de repente começou a chegar, né, aquela galera que estava contra, não é bem contra, né, tentando pregar que as coisas não eram só pela graça, mas pelas obras também, né? Olha, Paulo falou 50%, né, da forma que vocês vão para o céu. Os outros 50% nós viemos aqui pregar, né, mais ou menos isso. Então nós vemos aqui Pedro, né, que aqui Pedro se desliza, né, e se afasta da verdade e da sua crença por medo. Infelizmente, ele naquele momento ali, né, ele está com gentios, mas parece que o pessoal vai chegando, ele vai se afastando, né, e vai meio que inclinando, né, para o lado daquela galera que estava ali pregando aquilo. E aí Paulo dá um grito, né, fala, olha, cara, poxa, você está sentado com gentios e agora você está se inclinando a essa galera, né, que está vindo aí e o que está acontecendo, né? Meio que isso. E aí, amados, nós podemos ver também, né, que o próprio exemplo, né, de Pedro fazendo essa situação ou se retirando ali dos gentios, né, daquilo que ele cria, daquilo que realmente ele já tinha aceitado, acaba arrastando, né? Acaba, a gente vê aqui no final, aqui, né, no versículo 13, de maneira que até Barnabé se deixou levar, né? Até Barnabé estava sendo contagiado por aquela situação, né, de se apartar dos gentios, né, de se apartar daqueles que Paulo já havia convertido, né, com o evangelho genuíno através de Cristo Jesus. Então, assim, queridos, nós temos que tomar muito cuidado, né, porque se nós temos a nossa crença, nós temos aquilo que acreditamos, nós não podemos se afastar disso, né? E a gente também precisa pensar que tem pessoas que muitas vezes olham para a gente, né, eles usam como exemplo, então que nós possamos se manter sempre firmes, amém, queridos? Não se desviar nem para um lado nem para o outro, que nós podemos estar arrastando pessoas, né, de uma forma negativa, amém, queridos? Do 14 ao 16, mas quando vi que não andavam bem, diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como judeu,
por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro, e ali ele dá um safanão na frente de todo mundo mesmo, ele chama a atenção, né? Então assim, Paulo chama a atenção de Pedro na frente de todos ali, né? Não se importa, né? Essa foi uma atitude necessária em defesa do Evangelho, né? Em defesa do Evangelho da graça. Paulo estava querendo ser mais que Pedro, Paulo estava querendo ser, né, mais santo do que Pedro, não é isso. Na verdade, eles se igualam, né, em ministérios e tal, e tanto que Paulo fala antes, olha, a mim foi dado os gentios, a ele, né, foi dado ali os judeus. Então, assim, ele se iguala antes, né? Só que em um momento, né, em algum momento, ele vacila, né, e o amigo tá ali, olha, cara, não é assim, né? Eu acho que esse aí é o verdadeiro amigo. Cara, eles têm que chamar a atenção mesmo, e chama na frente de todo mundo para as pessoas poderem entender, né, que não é bem por aí, para que nós possamos voltar para a rota, né? Eu sempre falo, eu gosto muito de falar sobre exortação, né? Ser exortado, né? Ser exortado é com amor realmente, é com compaixão, né? Mas é falar a verdade, falar a verdade. Olha, cara, tu tá indo na rota errada, pô. Peraí, vamos voltar para cá, não é essa rota não, né? Agora, o amigo que olha e deixa o outro ir, coloca na balança aí, amado, se realmente é seu amigo. Amém? Vamos em frente, né? Um dos pontos que eu consegui, né, dar uma olhadinha aqui. Primeiro, o Evangelho é maior do que qualquer personalidade, né? No versículo 12, né? Porque antes que alguns tivessem chego da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles. Mas peraí, esse evangelho é o quê? É menor do que pessoas, né? É menor do que homens que possam chegar no recinto, né? Então assim, esse é o primeiro ponto, o evangelho é maior do que qualquer personalidade. Não interessa. Aí o presidente é o papa, né? Vamos pegar aí pessoas. O evangelho é maior. Segundo, a atitude correta de Paulo perante a hipocrisia de Pedro, né? Foi uma atitude correta, foi uma atitude de chamar a realidade, falar para ele, o evangelho é maior. Amém, queridos? Terceiro, a motivação de Paulo em repreender foi uma forma firme de defesa do evangelho. Vocês concordam comigo? Olha, esse evangelho que eu prego, eu vou com ele até o fim. Que ele sabe quem entregou aquele evangelho a ele. Amém, queridos? Então, foi uma forma firme, realmente, né, de chamar a realidade a Pedro. Falei, cara, fica no evangelho que você foi plantado. Você crê nisso. Ué, como é que você está se desviando? Né, amados? Então, no 16, no versículo 16, foi a terceira motivação dele que eu estou dizendo aqui pra gente. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne está justificada. Versículo 16. E é o que ele fala, né? Essa motivação dele repreender, né? Essa firmeza que ele tem de repreender, é exatamente esse 16 aqui, amados. Nós estamos firmados no evangelho da graça. Por que Jesus veio aqui? Amém? Né? Ele fala aqui, ó, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo. Sermos justificados pela fé de Cristo. Então toda essa justificação, por que você está se retirando da mesa dos gentios, né? Por que você está se retirando da presença de Deus no evangelho que você já está nas suas mãos? Amém, queridos? Vamos em frente, vamos em frente. 17 e 18, tá? Versículos 17 e 18. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo
nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo, ministro do pecado? De maneira nenhuma. Amém, queridos? O 17. E Paulo começa a justificar, né, aquelas doutrinas que eles estavam querendo trazer à tona. Amém? Ele fala, olha, se tudo isso, né, que Jesus veio fazer, né, para nos justificar pela graça, para nos trazer a graça, né, então ele veio fazer tudo isso para que nós possamos esquecer aquilo, né, aquilo outro que era a circuncisão e tal, as festas, enfim, né? Ele veio para nos libertar. E você está dizendo o quê? Né, que ele veio aqui, Cristo, ministro do pecado, né? Nós estamos tentando se justificar pela graça e Jesus Cristo veio a nos pregar. Você está dizendo que, né, que ele veio para nos levar para o inferno? Porque nós não estamos fazendo mais aquilo que era, né, as obras. Então ele veio, ele é o ministro do pecado, né? Ele acaba falando isso. No 18, porque se tornam a edificar aquilo que foi destruído, constituo-me a mim mesmo transgressor. Entenderam, queridos? Porque se tornam a edificar aquilo que foi destruído, se eu torno a fazer aquilo que Jesus veio para quebrar, eu vou me transformar transgressor daquilo que Deus, né, que o próprio Jesus veio para mudar, né? E aí ele começa a mostrar essa visão, né, e fala, olha, não é bem por aí, galera. Como é que eu vou voltar? Amém? 18, né, aquilo que nós lemos aqui. Paulo aqui quer dizer que voltar à lei seria edificar novamente aquilo que foi totalmente renovado, né, pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? E aí, amados, né, a partir do 19, né, ao 21, né, ele começa a falar sobre a justificação, né, uma nova vida. E esse capítulo ele tem no 20 aqui, né, tem até um trecho de uma música que eu gosto muito. Então, assim, é o que realmente nos justifica, né, aquilo que realmente mostra que nós somos nova criatura. Né, do 19, vamos ler, amados. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E no 20 fala, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, entende, mas é viver realmente para Deus, é viver de uma forma maravilhosa para Cristo. A gente fica triste porque muitas vezes a gente vê pessoas pisando no Evangelho, não querendo o Evangelho de um Deus que veio para nos justificar realmente, né? De um Deus que veio para quebrar tudo e mudar. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Porque o Evangelho de Cristo é maravilhoso, amados. Antes de você ser crente, antes de você ter Jesus, por onde você andava? Né? Por onde eu andava? Eu andava bebendo, queridos. Eu andava me destruindo. A verdade era essa, entendeu? Então, quando a gente vê um Evangelho sendo escarnado, né, por muitos, e não, as pessoas não entendem isso, a gente fica triste, a gente fica chateado realmente, entendeu? Mas Jesus nos justificou, Jesus nos trouxe nova vida, nos trouxe novo ânimo, nos trouxe novo fôlego de vida, amados. Por isso que quando eu sempre leio isso aqui, ou canto, né, porque é um trecho de uma música lá do Fernandinho, eu fico emocionado porque é eu lembrar que Deus fez por mim.
Amém, amados? Vamos ler. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Não naquilo que é a graça de Deus, porque se a justiça, porém, da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Cristo morreu com vontade, Cristo se entregou por nós, amados. E essa justificação vinda pelo nosso Senhor, pelo sangue dele, nos tem que trazer alegria, nos tem que trazer vida, nos tem que trazer um renovo, tem que trazer em nós algo diferente, amados. Nós precisamos entender, que essa justificação que Jesus trouxe a nós é maravilhosa. Nós precisamos pregar, nós precisamos entender que jamais possamos se apartar disso, que jamais possamos levantar da mesa dos gentios, da onde nós fomos plantados, para olhar para um mundo que muitas das vezes é o que eu já falei aqui, é o nada a ver, não tem nada a ver. O que não tem nada a ver, amados? Vamos ler a Bíblia. Muitas das vezes aquele que está dizendo não tem nada a ver, ele não tem conhecimento teológico, não tem conhecimento bíblico, nem abrir a Bíblia ele abre. E às vezes ele chega para você e fala para você que conhece a Bíblia, que conhece, tem um entendimento, que ouve o bispo pregar, ouve os pastores pregarem, e vocês aceitam aquilo como um anátema. Oh, que maravilha! Porque a carne grita por isso, amados. A carne grita por prostituição, a carne grita por desobediência, a carne grita por bebida. Não é verdade? A carne grita por tantas coisas. Alimenta mais um lado ou outro que você vai ter, um crescimento maior naquele que você mais alimenta. Nós possamos entender, queridos, que esse evangelho que foi pregado por Paulo, que Pedro acabou dando uma escorregada, mas Paulo puxou a orelha dele, entendeu? Ele acabou levando Barnabé também, porque houve ali uma sequência ali, o que Pedro fez, então eu também vou fazer e tal. Nós possamos entender que esse evangelho é verdadeiro, amados. Que Paulo, ele estava ali preocupado realmente com um evangelho bacana mesmo, um evangelho que ele recebeu do próprio Deus, do próprio Jesus. E que todo esse evangelho que foi movido, mesmo ele não estando com os 12, ele foi levado a entender a graça de Deus. Amém, queridos? Que a nossa carne seja mortificada, nós possamos entender a palavra e não dar ouvidos àqueles que vêm tentando destruir. Não dar ouvidos àqueles que, o teu bispo está errado, ele está te ensinando pela metade, ele está fazendo errado. Não se desvie, queridos. Os seus pastores não estão te ensinando errado, estão te ensinando o correto. Não se desviem, queridos. Não sentem na mesa deles. Busquem os gentios, busquem os seus pastores, os seus líderes, para que eles possam te dar um esclarecimento. Não vá para o inferno por não entender ou não conhecer a palavra. Por outro lado, leiam o versículo 20, capítulo 2, versículo 20, e entendam quem morreu por nós. Amém? Que a palavra do Senhor possa encher o teu coração, que a palavra de Deus possa ministrar maravilhas e trazer um crescimento espiritual para nós. Amém, amados? Tenha um domingo abençoado, tenha um domingo assim próspero na presença do Senhor. Sente à mesa com a sua família, conversem sobre coisas, projetos, enfim, porque o Senhor Jesus é mais nas nossas vidas. Amém, queridos? Que a paz do Senhor Jesus seja convosco e tenha um domingo abençoado para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus.